Olá, como vai você? Estar debaixo do querer de Deus, da vontade dele, nem sempre é fácil. Recentemente, por exemplo, numa questão profissional, eu havia me desligado de uma empresa e isso doeu muito no meu coração, porque eu falei assim, Senhor, puxa, estou tendo que me desligar de uma empresa do qual eu gosto demais, do ambiente do qual eu me identifico, e por outras coisas que no fim acabaram nem se confirmando. Deus permitiu, não é? Eu falo por um milagre, que eu retornasse. Mas aí eu sempre paro e penso, desde que eu me conheço por gente, eu sempre coloquei a minha vida diante da vontade de Deus. E acredite, se você já passou por essa experiência, não é fácil quando você quer algo, mas uma vez que você confia em Deus e fala, Senhor, aquilo que eu quero, se não for o que o Senhor quer, que o Senhor me redirecione. Não é fácil, nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Falar para o Senhor para que Ele te guie e Ele te guia de repente para um lugar que você não quer. Como Ele fez com Jonas, não é? Jonas queria um local, queria ir para outro local, mas Deus queria que ele fosse para Nínive para poder cumprir realmente um propósito. Mas te garanto, viu? Com toda certeza, que o mais difícil, com certeza sempre foi e sempre será para Deus, que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse naquela cruz, pelo perdão dos meus pecados, dos seus pecados, e pela nossa salvação. Ele entregou seu próprio Filho. Então muitas coisas que a gente passa, que a gente fica, puxa, Deus, eu não queria. Deus também não queria, com certeza, ter dado o Filho dele para se sacrificar por nós. Mas foi necessário por algo maior. Assim sendo, a pergunta que fica, será que você está disposto a, às vezes, mudar a sua vida, às vezes ter que reescrever um novo capítulo em prol da vontade real e perfeita de Deus? Será? Eu garanto a vocês que, ainda que não seja fácil, a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela precisa ser soberana na nossa vida. Porque quando a gente tem a nossa vontade, mas deixamos que a vontade de Deus sobressaia, quando a nossa vontade não é a vontade dele, o melhor sempre acontece. Ainda que seja esse melhor, você pensa assim, puxa, mas eu aceitei isso que até então entendi que era a vontade de Deus, mas estou sofrendo tanto aqui. Mas logo ali adiante você vai entender os porquês, você vai entender os seus propósitos. E Deus, ele não faz nada daquilo pelo qual ele não saiba que vai ser melhor ou perfeito para você no seu futuro. Então, assim, precisamos aprender a colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Eu sempre fui uma pessoa também, desde que eu me conheço por gente, que tive um dom e tenho um dom de Deus assim muito forte em relação à comunicação e ao carisma. Por onde eu vou, por onde eu passo, já trabalhei muito com jovens e adolescentes, né, em igrejas, liderando, pastoreando, com adultos também. Então, eu tenho uma forte ligação com pessoas e por onde eu passo, eu crio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, grandes conexões. Conexões de amor, de amizade, de carinho, de respeito. Uma prova, por exemplo, para a glória de Deus, neste trabalho que eu retornei recentemente, algumas pessoas adultas, alguns jovens, né, alguns adolescentes com lágrima nos olhos, falaram, puxa, por que você não estava aqui esses tempos atrás e que bom que você voltou? Então é um dom realmente que Deus nos dá de poder tocar o coração das pessoas, mas também de ter o nosso coração tocado, sobretudo, pela vontade dele. Então hoje eu te convido a exercitar mais a vontade de Deus na sua vida, ainda que no início possa doer um pouco. Mas no final, Deus aplica aqui, olha, Romanos capítulo 12, versículo 2 em nossa vida, que diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se acomodem.
Puxa, a situação está boa, já estou bem aqui, tudo bem, mas não se acomode, deixe Deus te usar. Os propósitos que Ele tem para a sua vida, com certeza, são maiores do que o que você pensa ou imagina. Se Ele já te usou naquele local, deixa Deus te usar ainda mais ou em outros. Deixa Deus conduzir a sua vida. Eu acredito muito nessa questão de que, até mesmo em relação ao trabalho, por exemplo, ou em algum grupo social, enfim, Deus nos permite estar, às vezes por muito tempo, ou às vezes por um único dia, por pouco tempo, apenas para que Ele nos use em prol, às vezes, de uma única vida daquele local. E aí depois Ele já nos redireciona, ou seja, de repente a nossa missão já foi cumprida naquele local e a gente quer persistir, deixando de lado a vontade de Deus maior e soberana sobre a nossa vida. Então vale essa reflexão de hoje para você. Será que aquilo que você vive hoje é realmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se for, parabéns. Deus seja louvado pela tua vida. Mas se não for, se Deus tocar o seu coração, te dar sinais, te dar respostas, e você entender que isso que você está vivenciando hoje, de repente seu propósito já foi cumprido, porque Deus tem algo maior, um propósito maior, apenas confie. Puxa, mas eu vou decepcionar pessoas, eu vou entristecer pessoas. Eu te garanto que aquilo que Deus fez através de você, neste grupo social, neste trabalho, nessa igreja, onde for, já foi muito maior, não é? Do que aquilo que de repente você possa deixar de tristeza, às vezes por você ter que sair, por você ter que se redirecionar. Confie mais naquilo que Deus já fez através de você, do que naquilo que de repente você acha que você não vai poder fazer mais se você sair do local. Porque o bem da verdade é que nós somos insignificantes. Sabe por quê? Porque somos falhos e pecadores. Então, não ache você jamais que você é um próprio Deus, achando que você, naquele lugar, é insubstituível. Ao contrário. Deus tem tantas outras pessoas para poder usar, às vezes colocar no seu lugar, mas você, por estar apegado, não deixa Deus usar a sua vida de uma forma maior e não deixa usar outra pessoa para trazer ali, às vezes, outros benefícios no seu lugar. Pense, será que, de fato, você hoje tem experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Deixo essa reflexão para você e Deus abençoe a sua vida. Eu sou Alessandro Samuel e Itzhak.